E a gente vai falar sobre vacinação de novo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, mas de um outro aspecto. Pessoas com deficiência grave, permanente, estão bravas, frustradas com as regras que foram colocadas para a vacinação a partir desse momento em São Paulo, porque há necessidade de apresentação de recebimento do benefício de prestação continuada. O que se coloca aqui é que é um elemento de carência econômica exigido dessa população, que não é exigido de nenhum outro. Quem levantou esse assunto foi o Dr. Marcos da Costa, ex-presidente da OAB de São Paulo, que está ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Dr. Marcos, bom dia, seja bem-vindo, hein? Thaís, bom dia Pedro, bom dia Agostinho. Me permita só registrar a tristeza por esse momento do amigo Bruno. Eu conheço o Bruno há muitos anos. É uma tristeza muito grande ver um jovem, 41 anos, uma situação como essa, mas enquanto há uma fagulha ainda acesa, nós temos a esperança de que ele se recupere, né? É isso aí. Doutor Marcos, qual é a questão que está envolvendo hoje a vacinação de pessoas com deficiência grave e permanente em São Paulo? Thaís, nós temos já 6 edições do Plano Nacional de Imunização. Nas 5 versões anteriores, desde a primeira, as pessoas com deficiência eram elencadas, deficiência permanente e severa, eram elencadas como aqueles constantes de grupos que teriam prioridade na vacinação. Na 6ª edição, que aconteceu muito recentemente, mudou-se essa regra e passou a exigir das pessoas com deficiência severa também a condição de ser beneficiários do BPC, que é aquele benefício previdenciário pago a pessoas que tenham uma renda não superior a 1/4 do salário mínimo. Desconsiderando, portanto, a condição primordial dessas pessoas, que é a sua condição física, aquelas que reclamam, evidentemente, que reclamam a prioridade na vacinação, que não diz respeito à condição socioeconômica, mas sim à sua dificuldade, muitas vezes, de higienização, a questão do cego, por exemplo, que usa as mãos para superar a deficiência visual. O cadeirante, eu, durante um ano, fui cadeirante e usava a cadeira de rodas a mão, né, conduzindo as rodas, né, sujando as mãos a todo momento, né, o dia inteiro, enfim. São condições muito específicas, muito especiais, que fazem com que essas pessoas tenham prioridade, e não a sua condição econômica, que, como você disse, Thaís, não foi objeto de nenhum outro grupo vulnerável, só recaiu e somente agora em relação às pessoas com deficiência. Dr. Marcos, bom dia para o senhor. Esse tipo de, como é que eu vou chamar, insensibilidade, indica o quê? Porque eu estava lembrando agora aqui, para além dessa situação de agora, da vacinação da Covid, a gente teve recentemente, agora mesmo, no final do ano passado, comecinho desse, mais uma medida que desconsiderou a importância, a relevância dessas pessoas que têm necessidades especiais. Por exemplo, no caso da compra de veículos, havia um desconto no IPVA e isso foi revisto, foi reduzida a margem de pessoas com dificuldades, com deficiência, que têm direito a essa isenção de imposto. Isso indica o quê? Que o mundo, a nossa autoridade pública ainda não percebeu que existe uma fatia da sociedade importante, relevante, produtiva, que precisa ser tratada de uma forma diferente? É exatamente isso, me parece, Agostinho. E são pessoas que têm todos os direitos de permanecer em sociedade, de usar todos os recursos da sociedade como qualquer outro, e que precisam ter uma cidade, um país, um Estado, que seja adaptado para que ela exerça de forma plena a sua cidadania. Você comentou a questão do IPVA. Nós tivemos também na cidade de São Paulo, o ano passado, a redução, no caso do rodízio das pessoas com deficiência, né? Tirando aquelas pessoas que não dirigem o seu próprio veículo. Então, por exemplo, a pessoa com deficiência visual, o cego, ele precisa de um terceiro para dirigir o carro, né? A pessoa com deficiência intelectual, ela não pode dirigir o carro, ela precisa de um terceiro para dirigir o carro. E essas pessoas foram, depois recuperaram esse direito, mas durante o período foram extraídas do direito do rodízio. A mesma situação se dá em relação ao IPVA. É verdade também, precisamos reconhecer,
que a condição de deficiência foi se alargando ao longo do tempo. E provavelmente algumas pessoas que tenham dificuldades, mas não o suficiente para reclamar uma extensão de direitos que são concedidos àquelas pessoas com uma deficiência mais severa, passaram a usufruir disso. Então, a compra de carro, por exemplo, a isenção do IPI e do CMS, tem sido mantida no valor hoje incompatível com o custo do carro, sob o argumento de que nós temos tantas pessoas que se habilitam com pessoas com deficiência que acabam causando um rombo muito grande, vamos dizer assim, na arrecadação fiscal. Mas, se isso é verdade, se nós temos efetivamente pessoas que não têm uma deficiência tão severa que justificasse um benefício como esse, é também verdade que haveria outros instrumentos, como um controle melhor na concessão desse benefício, do que simplesmente subtrair um direito de parcela dessas pessoas que, sem esse direito, certamente, por exemplo, não conseguem circular perante a cidade. Doutor Marcos, o senhor viu uma discriminação nessa decisão? E quem que pode mudar isso? É o governo federal, os estados, as prefeituras? De onde pode vir uma autorização aí? Porque em determinados casos, como falou a Thaís, lembrou o Agostinho, o senhor nas suas respostas até agora aqui, tem determinada situação que não é preciso documento. Basta que o enfermeiro ali observe que o sujeito, né, não consegue se movimentar. Eu não tenho uma perna. É aparente, né? Eu perdi uma perna no acidente. Hã? Eu perdi uma perna no acidente. Sim. Então, é uma questão de discriminação, e a quem cabe fazer essa correção aí da regra que está dificultando o acesso à vacina àqueles que têm deficiência física? Pedro, me permita separar rapidamente, mas separar em duas vertentes essa questão. Não acho que seja discriminação, confesso a você. Acho que tem mais a ver com a questão da administração da vacinação. O problema que nós temos, segundo o problema, em termos de quantidade, né? Nós temos, segundo o próprio Plano Nacional de Imunização, algo em torno de 7.700.000 pessoas com deficiência permanente severa, né? E isso reclamaria o dobro de vacinas, né? Porque normalmente as vacinas se dão em 2 doses. A forma de administrar isso faz com que algumas regras sejam estabelecidas, né? Não só no que diz respeito ao volume de vacinas, mas ao fluxo de pessoas no ambiente de vacinação. Então, por exemplo, se define que essas pessoas terão direito à vacinação, mas de forma escalonada por idade. Então, hoje, por exemplo, nós temos a vacinação da pessoa com deficiência de 55 a 59 anos, né? Poderia estabelecer uma faixa etária menor, por exemplo, para diminuir o fluxo de pessoas e administrar melhor o volume de vacinas. Ou restringir, atentando a certas deficiências que reclamam um tratamento mais urgente do que outras, também severas e também permanentes, mas que poderiam ser deixadas para o momento seguinte, não necessariamente nesse momento. Optou-se, para estabelecer esse controle, por uma regra que traz um item de discriminação que não é próprio do contexto da pessoa com deficiência, que é a condição social. Então, nós vamos ter, por exemplo, pessoas com deficiência intelectual severa, que não conseguem sequer se higienizar, mas que estão fora da vacinação simplesmente porque recebem acima de 1/4 do salário mínimo por mês. Então, haveria outras formas de controlar esse fluxo de pessoas dentro da própria estrutura do grupo social, da pessoa com deficiência, sem necessidade de trazer um elemento externo, e que, de fato, acabou por prejudicar um volume muito grande de pessoas que precisam da vacina porque estão num grupo de vulnerabilidade maior em termos da pandemia. Há um outro lado, e aí eu me permita fazer uma crítica geral, para todos, que é a forma de comunicação disso. Eu sou ouvinte de vocês, eu ouço jornal, gente, todos os dias, né? Tenho um carinho especial, o Zé Paulo, era amigo do Zé Paulo, por vocês, acompanho vocês até hoje. E na hora de divulgarem esse serviço importantíssimo que vocês prestam,
na hora de divulgarem a condição da vacinação, e não é vocês, isso de uma forma geral, afirmam, com razão, de que está sendo feita a vacinação da pessoa com deficiência de 55 a 59 anos. Mas nem sempre, muitas vezes o fazem, mas nem sempre ressaltam que é só apenas para as pessoas que recebem o BPC. O que acontece? Pessoas com deficiência, muitas vezes, têm dificuldade muito grave de locomoção. Então, imagine a pessoa com deficiência visual ou um cadeirante indo até o posto de saúde. Chegando no posto de saúde, se apresenta para vacinação, e eu vi isso, se apresenta para vacinação, e a pessoa está vendo. A pessoa foi ceifada das pernas, não tem pernas, está lá na cadeira de rodas, e na hora que mostra, até mesmo mostrando o atestado, a pessoa que vai vacinar diz, olha, lamento, mas eu preciso também do comprovante de recebimento do BPC. E ela diz, eu não recebo o BPC, então não pode vacinar. Então, o deslocamento até o local de vacinação, muitas vezes, já é um gravame para as pessoas, além da frustração de chegar lá e não poder ser vacinado. Então, nós todos precisamos estar atentos na informação. Me permitam também, aproveitando esse momento, meu amigo Edson Aparecido, que esteve mais cedo aqui, eu escutei a entrevista com ele, falando da comprovação, na mesma linha, da comprovação da comorbidade, né? Eu fui vacinar essa semana, na quarta-feira, não pela minha condição de pessoa com deficiência, né? Porque eu não teria direito, porque eu não recebo o BPC, mas pela comorbidade. Eu tenho pressão alta, tenho diabetes. E fui lá, não tinha fila, cheguei lá no posto de vacinação e entreguei, eu estava com a receita atual, com um monte de carimbos da farmácia, com um vencimento próximo, estava com uma receita nova e estava com atestado médico, que eu pedi para o meu médico atestar lá a minha condição de comorbidade. E não me permitiram vacinar, porque, porque no atestado não constava o CID da doença. O CID é aquele número do catálogo da doença. Eu não tinha ninguém local. Eu disse, não, mas está aqui, eu estou com o atestado. Ainda mostrei, eu falei, olha, tem um eletrônico, que o meu médico tinha passado. O eletrônico, mas eu, por prevenção, tinha impresso também. E não me deixaram vacinar. Eu tive que voltar à clínica, conversar com o meu médico, pedir para que fizesse outro atestado, incluindo o número do CID, para voltar e ser vacinado. Eu compreendo o momento difícil, essa logística é muito complexa. O Brasil, aliás, é de ponta em termos de tecnologia na estrutura de vacinação, né? É muita gente para ser vacinada, mas eu vi pessoas extremamente estressadas na fila porque levaram o atestado eletrônico e a pessoa que estava atendendo não recebeu, dizendo que ela precisava ficar com uma cópia do atestado para poder fazer o encaminhamento. Então, embora compreendendo a situação de exceção que nós estamos vivendo, é preciso, de um lado, fazer uma comunicação mais clara para a população e, de outro, também transmitir orientação para os postos e locais de vacinação, de forma a evitar esse estresse necessário, que é muito difícil mesmo. As pessoas estão indo vacinar para sobreviver, né? O sentimento é de liberação. Então, quem chega com essa esperança de receber a vacina, com essa alegria, né? De esperança de continuar a viver, e tem a frustração de não poder ser vacinado, gera realmente um sentimento de frustração enorme que acaba fazendo com que haja até discussões com aqueles profissionais que estão lá também trabalhando diariamente há muito tempo, se expondo para atender a população. Olha, foi muito esclarecedora a conversa com o senhor, doutor Marcos da Costa, advogado, ex-presidente da OAB, e relatando, dividindo com os nossos ouvintes, um problema que é incompreensível, não é? Incompreensível esse grau de exigência que é colocado para a comprovação da deficiência grave, não só isso, também o recebimento de benefício via Previdência Social, que não acontece com várias outras comorbidades. Isso não está acontecendo. E também é importante o senhor dividir conosco, doutor Marcos, o que aconteceu com o senhor ontem, também em posto de saúde, na vacinação por outra comorbidade. Cada posto, a gente tem tido isso aqui, o relato dos nossos ouvintes, nem todos os postos estão tendo ali o mesmo procedimento na hora da exigência
da comprovação. Alguns são mais rigorosos, outros menos, o que gera, é claro, uma situação de injustiça e que precisa ser revista pela Secretaria de Saúde. E por mais que eu concordo com o Dr. Marcos, não é uma tarefa fácil, é muita gente, é um processo complicado mesmo, mas já estamos há 1 ano e tanto do início da pandemia. Deu mais do que... A gente critica o governo federal que falhou, dormiu no ponto, então as prefeituras, os governos estaduais não podem repetir isso. É inadmissível, não há nada que justifique que o senhor não tenha conseguido se vacinar porque faltava um númerozinho ali. É uma coisa absurda e deve ter acontecido com muita gente, né? Seguramente muita gente está passando por isso, aguardando ansiosamente chegar o seu período de vacinação. E quando chega no posto tem essa decepção. Isso não é admissível, a gente tem que cobrar isso das autoridades municipais e estaduais também. Me permita só um esclarecimento, porque fizeram uma pergunta, acho que eu fiquei, não sei se foi o Agostinho ou o Pedro, já não lembro, em relação a quem coordena isso de forma a permitir a vacinação. Sim. Na verdade, é o Plano Nacional de Imunização. Né? E nós temos situações de estados, ontem eu estava conversando com um amigo querido, que todos conhecem, o Lás Grael, né? Que mora no Rio de Janeiro. E o que está acontecendo? Há estados, como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que já estavam vacinando a pessoa com deficiência. Não iam começar agora. E esses estados, por conta da versão, até a versão 5ª do Plano Nacional de Imunização, vacinavam sem exigir o BPC. Né? A exigência era só em termos de idade. Quando veio essa nova exigência, a partir da semana passada, mesmo os estados que vinham vacinando, tiveram que parar de vacinar, porque o Plano Nacional de Imunização trouxe uma regra nova que não constava nas versões anteriores. Eu conversei com o secretário municipal, conversei com o de saúde, o Edson Aparecido, que me relatou que aqui em São Paulo, por exemplo, não tinham razão nenhuma para não fazerem a vacinação de todos, mas que estão impedidos por conta dessa regra do Plano Nacional de Imunização. É lá no Ministério da Saúde que precisa ser sensibilizada a situação para reverter essa exigência indevida, a meu ver. Doutor Marcos da Costa, obrigado pela entrevista aqui ao vivo para o Jornal Gente nesse sábado. Um bom fim de semana para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro, Agostinho e Thaís. Um abraço.